Meu nome é Brenda, eu sou doutoranda aqui na Sociologia da URGS e também participo de alguns projetos do IDEPAD, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. O central da entrevista é colocar como a produção, geração, né, difusão de dados pode ser sinônimo de ativismo. Uhum. Mas eu acho que assim, a gente poderia seguir um roteiro. Primeiro, tu te apresentar, né, rapidamente, né? Te apresenta, conta a história e a estratégia do Data Lab, como é que, né, vocês pensam a questão de produção de dados e difusão de dados, ou né, outras estratégias em relação a dados, e como isso pode ser ou não sinônimo de ativismo, ou se é, né, ou se é mesmo uma forma de ativismo. Então, seria meio que uma fala tua, porque seria uma entrevista curta, né? Então, tu teria ali de 6 a 10 minutos para tocar nesses temas também. Tá, então... Agora conta sobre a tua trajetória um pouco e daí fala sobre o Data Lab, sobre a estratégia do Data Lab e como isso pode ser um sinônimo de ativismo. Tá, eu sou jornalista, me formei pela UFRJ em 2016. No final de 2016, acabei entrando no Data Lab como residente. O objetivo do Data Lab inicialmente era trazer jovens que são das periferias do Rio para fazer reportagens baseadas em dados que tivessem a ver com a vivência deles. Então, éramos 5 jovens, cada um responsável por uma pesquisa inicial com temas que tivessem a ver, que a pessoa quisesse abordar, usando dados públicos. Ou não também, né? Por exemplo, a minha pesquisa foi sobre mobilidade. Eu sou moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um assunto que afeta muita gente, porque muita gente demora muito tempo para chegar no centro. Concentração de trabalho, enfim, serviços é todo no centro e a gente precisa se deslocar muito. Então, é um assunto que me toca. Durante esse trabalho, a gente foi percebendo muita falta de dados sobre periferia, né? Para falar sobre certos temas. Eu tive uma dificuldade para encontrar alguns dados sobre transporte no Rio, porque aqui no Rio é tudo dominado por empresas, né? E são verdadeiras caixas pretas, a gente não tem muita informação, mas eu consigo fazer uma pesquisa bastante sobre segurança de dados a partir disso. Teve o Eloy, que fez uma pesquisa sobre transexuais, e a gente percebeu que tem uma falta de dados sobre isso, ele acabou falando sobre morte de transexuais no Brasil. A gente percebeu que existe uma iniciativa para registrar esses dados, mas que não chega a ser oficial. Apesar de ser os dados dessa iniciativa serem usados como dados oficiais, não existe um banco de dados público falando sobre mortes transexuais. Uhum. Então, a gente acabou usando os dados dessa organização, que é o Grupo Giga Bahia. Deixa eu devagar no olho. Mas o Data Lab surgiu disso. O Data Lab surgiu disso, dessa coisa de você usar os dados para falar sobre realidades invisíveis, né? E agora a gente tem 2 anos já em funcionamento e a gente definiu 3 frentes de trabalho para a gente, que é produção de conteúdo, a gente tem uma newsletter, a gente tem um podcast, que a gente tenta sempre abordar alguns temas usando dados nesse podcast, e formação também, tanto nossa formação continuada quanto formação para outras pessoas. No final do ano passado, a gente fez, no final do nosso primeiro ano, a gente fez um curso para jornalismo de dados inicial, para iniciantes, né? Para pessoas que já têm envolvimento com comunicação comunitária, com jornalismo, de alguma forma, comunicação dentro de periferia. Esse foi no final do ano passado. E agora a gente está entrando com outro projeto chamado Cocosap, que fala muito sobre geração cidadã de dados, que é um conceito que está chegando agora. Eu acho que as pessoas já estão fazendo isso, mas é um conceito que está chegando agora no Brasil. Que é essa coisa de você gerar bases de dados a partir do cidadão. O Cocosap, por exemplo, é um projeto que fala sobre saneamento básico na Maré, que é onde é a sede do Data Lab, de onde a gente surgiu, né? A gente surgiu dentro do complexo de favelas da Maré. Esse projeto a gente começou ano passado em parceria com a Casa Fluminense, nós ganhamos um prêmio para elaborar o projeto, participar do edital. É um projeto que, assim, quando a gente fala de saneamento no Rio, muita coisa não é registrada nas bases de dados públicas.
Tem muita informação que fica de fora, principalmente quando a gente fala de favela. Então, é uma realidade diferente do resto da cidade. Periferia e favela é uma realidade diferente do resto da cidade. Tem outra lógica de, enfim, social, de relação, de lidar com questão, com o serviço público chegar, é bem diferente, né? Então, aí a gente, quando fala que o Rio de Janeiro tem saneamento básico, tem várias incongruências aí quando você olha para a favela, por exemplo. E aí a intenção do COCOSAP é trazer, habilitar pessoas dentro da favela mesmo, da favela da Maré, que tem interesse por saneamento, a registrar casos de falta de coleta seletiva, falta de coleta de lixo, enfim, esgoto a céu aberto, registrar isso via um número de WhatsApp, e aí, a partir daí, a gente criar uma base de dados com essas informações sobre a favela da Maré, e aí pensar em políticas públicas, que é um dos objetivos da Casa Fluminense também, que é nosso parceiro em vários projetos. E acho que, já entrando um pouco no assunto sobre essa coisa da difusão, como isso pode virar ativismo, né? Quando a gente fala de base de dados, né, na verdade é um respaldo que a gente tem para impulsionar políticas públicas. Quando a gente tem esses dados registrados, quando a gente mostra o que está acontecendo, que a gente vê e traz isso para o poder público, que a gente vê as coisas acontecendo. Né? E, enfim, o que a gente percebeu é que quando não existe dados sobre um grupo social ou sobre uma realidade, o poder público não chega ali, né? As políticas públicas não chegam nesses lugares, não chegam para essas pessoas que são invisibilizadas. Voltando um pouco para o caso do Crocodilo da Bahia, que foi o caso do Eloy, né, que trabalhou comigo, trabalha ainda faz parte da Talata, a gente viu que, por exemplo, se não tem dados sobre mortes de transexuais, não existe políticas públicas para esse grupo. Uhum. E a mesma coisa, se não existe dados sobre saneamento básico na favela, especificamente sobre isso, então não vai ter política pública para isso. A gente também fez uma matéria sobre a ciclovia, que foi implantada uma ciclovia na Maré na época dos grandes eventos aqui do Rio, perto das Olimpíadas, e a gente percebeu que, assim, a ciclovia foi implantada? Foi, mas não foi pensando nos moradores. Entendeu? Não foi pensando na lógica de circulação que existe dentro da favela. E então aí o que acabou acontecendo, também não teve essa questão de manutenção do espaço. O que acabou acontecendo? Em menos de alguns meses, que a gente, depois, pela matéria a gente viu, depois de alguns meses que essa ciclovia foi implantada, ela foi praticamente apagada do território e ninguém chegou a usar. O que a gente viu é que não existe. Quando a gente foi pesquisar, a gente fez a matéria e tentou procurar bases de dados que falam sobre mobilidade na favela, tanto no geral quanto dentro da favela da Maré. E o que a gente percebeu é que não existe isso. Não existe uma política pública para ter esses dados. Então, eu acho que falar sobre dados e empoderar pessoas que vêm de periferia de favela tem a ver com ativismo por causa disso, porque são grupos que não são incluídos nas políticas públicas, não são incluídos em planos de governo, e que a partir dessas bases de dados geradas, às vezes até mesmo pelos próprios moradores de periferia de favela, quando a gente traz esses assuntos à tona, é que começam a olhar de outras formas. Uma coisa que a gente critica muito também é a metodologia, às vezes. Quando se fala de periferia de favela, não tem quando se cria base de dados, não tem um apuro tão grande assim, órgãos públicos para certas exclusividades do território, entendeu? Sim. Bom, então eu acho que a gente já tocou nos pontos principais, eu acho que já está dando 10 minutos quase. E eu acho que a ideia é essa mesmo, ser uma curta entrevista, para ser um excerto, para, né, o pessoal conhecer o trabalho da Talab. E, porventura, né, o IBPAD assim, está pensando em novos projetos para o ano que vem, né, e outros tipos de atuação de dados, porque eles, né, começaram muito com a vinculação com a academia, né, e com algumas empresas, mas agora os dados não estão só nessas áreas, né, como tu falou, a ideia de geração cidadã de dados, eu acho que é uma coisa que está surgindo, né, e a gente tem que prestar bastante atenção. Bom, é essa a ideia da entrevista mesmo, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a minha disposição e te conhecer mesmo remotamente. Obrigada. Obrigada. Qualquer coisa também está à disposição. Tá bom, então. Tá bom? Tá, obrigada. Um abraço. Tchau.